Estou muito feliz de estar aqui com vocês, mesmo que dessa forma virtual. Eu fui algumas vezes presencialmente na UEPA e estou muito contente de voltar, embora não seja uma volta presencial. Mas eu queria agradecer muito a toda a equipe que me fez o convite, especialmente o nome da professora Sônia, que entrou em contato, mas obviamente que eu sei que foi uma equipe que cuidou da organização e do empenho para realizar essa jornada. E eu também fico bem contente porque é uma jornada que envolve dois campos, né, que eu gosto muito. O campo da licenciatura, que eu também trabalho com a formação de professores, eu vejo cada vez a necessidade, né, da gente poder contribuir, poder ter mais professores de música nas escolas, né, em outros espaços, e também a questão do estágio. Eu também sou professora dessa disciplina na minha universidade, e nós temos tantos estágios que são feitos em escolas, em ambientes escolares, quanto também aqueles estágios que são chamados extraescolares, que são aqueles espaços que também hoje são muito importantes para a gente trabalhar com música, que são as ONGs, instituições religiosas, instituições ligadas a empresas, né? A gente tem muitos campos de trabalho com educação musical e eu tenho bastante experiência também com orientação de alunos nesse estágio. Então, parabéns a todos vocês, né? Vocês que são estudantes, vocês que já são formados, profissionais. Obrigado também, né, pela apresentação musical, muito bom poder compartilhar também com vocês essa parte musical. E o convite também foi feito com essa sugestão, se eu pudesse conversar um pouco com vocês sobre música e cotidiano, ou o ensino da música nesse cotidiano. E aí eu defini um pouco melhor a minha fala com esse título, Música e Cotidiano, Possibilidades para o Ensino de Música. Esse é o título da nossa apresentação, Música e Cotidiano, Possibilidades para o Ensino de Música. Então eu dividi essa apresentação em duas partes. A primeira parte, por que cotidiano? E na segunda parte, aí eu vou fazer um pouco a parte mais prática, né, de alguns caminhos, né, para se trabalhar no ensino de música com essa perspectiva. Então, assim, uma parte que é bem importante entender é que a palavra cotidiano, quando a gente fala a palavra, pode evocar muitos significados e muitos sentidos. E todo esse tempo que eu venho trabalhando com essa perspectiva, muitas pessoas pensam que o cotidiano seria relacionado apenas com as músicas que ouvimos diariamente na mídia, no rádio, na televisão. Só que o que eu vou tentar explicar um pouco mais didático nessa primeira parte é que o cotidiano não é só ou apenas, né, as músicas que são ouvidas em rádio, televisão, no dia a dia. Então, assim, o termo cotidiano, ele já aparece em várias áreas científicas, como a filosofia, a sociologia, a antropologia, e cada uma dessas áreas vai pensar nesse conceito de cotidiano de uma maneira diferente. Então, por isso que existem várias correntes teóricas, né, que compõem esse campo social que a gente chama do cotidiano, e cada uma delas retoma a noção do senso comum a seu modo, ou seja, aquilo que a gente chama de dia a dia, de rotina. Algumas concepções vão achar que essa rotina ela é repetitiva, que ela é cansativa, que ela não tem variações, né? Isso seria uma maneira de ver esse dia a dia, esse senso comum. Mas já outras teorias veem o cotidiano como uma vida vivida, né? Fica um pouco redundante, mas ela vai se preocupar com tudo aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, mas que não se transforma necessariamente numa rotina, mas que tem a possibilidade de uma mudança, inclusive, dessa rotina, que a
sociologia e a filosofia chama de suspensão, né, do cotidiano, e a gente poder tornar a vida não uma continuidade de uma sequência de repetições, mas vivências que a gente vai pensando, vai analisando e vai modificando. Ou seja, o senso comum, ele tem um sentido e tem uma força que pode, inclusive, transformar a sociedade, né? Então, para vocês verem que são visões, essas várias correntes e várias visões, né, do senso comum, né? Aqui nessa lâmina vocês veem uma imagem de duas crianças, são crianças pequenas, né, e uma com um instrumento musical na mão, a gente não tem o som, né, só a imagem. Então, os estudos que têm interesse na sociologia do cotidiano, elas vão se interessar justamente por essas ações que são rotineiras e aparentemente não organizadas, né? A gente olha para essas crianças, não foi alguém que colocou esse pequeno violão, o instrumento na mão, mas provavelmente é uma cena que é efêmera, é uma cena que acontece, é fotografada, mas depois ela pode desaparecer, né? Então, o cotidiano e as teorias que se interessam pelo cotidiano se interessam por essas cenas e se interessam por esses sujeitos, ou seja, quem são essas crianças? O que elas fazem nesse lugar? O que elas estão tocando? Que lugar é esse, né? Que cerca, que espaço físico é esse? Ou seja, se interessam pelos sujeitos individualmente, né? Mas obviamente que esses sujeitos, essas duas crianças estão numa cena. Será que elas tocam para alguém? Será que elas tocam para o pai, para a mãe, né? Para alguém que está assistindo? Então, é uma cena que pode desaparecer em pouco tempo, é um fragmento, pode ser que elas pararam um tempo de brincar para fazer isso, né? Mas porque tem um instrumento musical, porque tem uma criança tocando um instrumento, interessaria olhar para essa cena aparentemente sem muita importância, né? Esse tipo de estudo, ele começou bem fortemente nos anos 90, né, final da década de 90, e em 2000 surgiu um livro na Inglaterra que praticamente marca esses estudos, que se chamou A Música na Vida Cotidiana, né, de uma professora que trabalha na Universidade de Exeter, na Inglaterra, que é a Tia Denora. A Tia Denora, nesse livro, e aí já tem uma capa do livro, praticamente naquela época, imagina, 2000, quase 25 anos atrás, era surpreendente a gente se interessar por música nessa vida cotidiana. O que é essa vida cotidiana? São pessoas que estão na rua, passeando, são mulheres que fazem exercício na academia e aí fazem com música. Então, a Tia Denora, ela apresenta nesse livro uma série de estudos de caso para argumentar que a música desempenha um papel fundamental na constituição, né, da nossa vida, e que ela chama de agência estética e afetiva. É como se a música tem certos poderes, certos agenciamentos, por exemplo, que nos muda o humor, né? Ela transmite o significado, e inclusive ela possibilita articular identidades, né? Foi nessa época que surgem também os estudos sobre identidades musicais, um pouco assim, que música que tu escutas, com quem que tu identifica, né, ouvindo música, que aí tu vai criando também identidades, inclusive grupos musicais a que tu pertence, né? Então, esse livro e a teoria da Tia Denora, feita com estudos de caso, né, de mulheres que vão para a academia, de pessoas que escutam música, né, no dia a dia, é o poder de agenciamento, por exemplo, da música mudar os relacionamentos interpessoais, né,
pelo jeito que as pessoas ouviam música, ou qual era a tarefa, a função da música nessas caminhadas da rua, etc. Né? Embora esse livro sejam estudos de caso, né, ela pega grupos de pessoas para fazer esse estudo, não dá para generalizar, né, como qualquer estudo de caso, mas foi um livro bem importante para mudar o nosso olhar para essa música que está no dia a dia das pessoas. Né? E trazendo para a educação musical, na mesma época, né, desse livro, absolutamente coincidência que na mesma época aqui no Brasil, eu já estava trabalhando com os meus alunos, desde 96, 97, nessa perspectiva. Em 2000, a gente fez um livro que está esgotado, né, que tem o título Música, Cotidiano e Educação. E depois, em 2008, a gente lançou um segundo volume, né, que se chama Aprender e Ensinar Música no Cotidiano. Então, aqui já tem produtos, né, desse grupo de pesquisa que eu organizei em 1996, a gente está completando já 25 anos ou mais, né, desse grupo, e é um grupo que, como já foi anunciado, ele está vinculado, então, a minha universidade, ao CNPq como grupo de pesquisa. Né? E aí, para entender melhor, então, na educação musical, né, que perspectivas que a gente se interessam, então eu trouxe algumas questões, né, o que tem de específico em termos de música quando a gente fala em cotidiano, né? Quais os pressupostos que identificam, que definem, que especificam, como observar, registrar e compreender a vida cotidiana com um olhar sensível que é instigado a todo instante pelas teorias que construímos, e como fazer isso de forma atualizada e engajada com os problemas da sociedade em suas dimensões estruturais, conjunturais, advindos de fatores econômicos, políticos, educacionais, dentre outros. Então, é um tema que eu comecei em 96, mas ele não tem fim, porque a vida cotidiana, a vida vivida vai mudando também. Então, o que se ouvia de música, como se ouvia música, né, tudo isso vai modificando ao longo do tempo, né, e por isso que a pergunta é um olhar que temos que estar atento, né, o tempo todo para compreender essa vida cotidiana musical. Né. No caso mais específico da educação musical, aqui tem algumas cenas, né, que para vocês também são conhecidas, de educação musical, seja tocar em grupo, orquestra, fanfarra. Para a educação musical, normalmente a gente tem as seguintes perguntas. O que acontece em relação aos processos de aprendizagem musical no cotidiano? Quais são os procedimentos utilizados? Como desvendá-los? Que métodos são, assim, adequados para entender essa experiência musical? E também, de certa forma, quem vai trabalhar, por exemplo, na escola, como que essa experiência musical que é feita na vida do dia a dia pode também ser trabalhada na escola. Essas questões, a gente não é uma pessoa só que a gente vai dar conta de fazer isso, por isso que, assim, esse tempo todo eu tenho orientado várias dissertações e teses, né, que são trabalhos individuais, mas que eles vão ajudando a responder essas duas perguntas que são básicas, assim, né? Como as pessoas vivenciam a música? Assim, que tipo de vivência elas fazem? E aí, se a gente está tratando da vida cotidiana, nos interessa toda e qualquer vivência, né? Seja ouvindo música na rua, ouvindo música nos headphones, os músicos que tocam nas ruas, né, músicos que são músicos, mas também são professores, né, que têm uma vida dupla de profissional. Então, é uma pergunta abrangente, por isso que eu já orientei mais de 60 trabalhos, teses e dissertações, e cada um desses trabalhos vai tentando responder essas duas perguntas: como as pessoas vivenciam a música e que estratégias são utilizadas para se apropriar
e transmitir de música, que aí a gente está falando bem específico da educação musical, né? E aí um dos pilares para responder essas duas perguntas, a gente tem que compreender esse mundo social dessas pessoas. Se eu quero entender, né, como, eu vou voltar um pouquinho na outra lâmina, como as pessoas vivenciam a música, eu tenho que entender também que mundo social essas pessoas pertencem, que tipo de performance elas fazem, e aí também não interessa se são instrumentos tradicionais, se são outros instrumentos, né? Ou que seja escola, ou que seja fora da escola. Por isso, assim, que eu insisto que trabalhar com música cotidiano não é apenas as mídias, mas é qualquer experiência musical, né, que se faz no dia a dia de determinados grupos sociais, né? E aí, para vocês terem uma ideia, a gente tem basicamente 3 linhas, né, de investigação, quando a gente fala em cotidiano, que alguns estudos sobre as formas de ensinar e aprender música, aí entra temas como sociabilidade, socialização musical, socialização profissional, formação de identidades, né? Tem outros estudos que são mais específicos relacionados com tecnologias e educação musical, ou seja, que vivências musicais a gente faz com esses aparelhos, né? E como que a gente aprende música com esses aparelhos, e outras investigações que têm a ver mais com a formação e atuação profissional, né, considerando as múltiplas realidades vividas. Daí a gente tem trabalhos sobre professores universitários, professores particulares, músicos de rua, músicos sertanejos, alunos do curso técnico, né, do mundo do trabalho, empresa, coro, escola, família. Então, assim, quando vocês olham esse panorama de assim, leque, né, desses temas, pode-se pensar, então vocês fazem pesquisa sobre tudo, sobre todos os temas, né? A gente faz pesquisas sobre todas as vivências que aparecem no dia a dia das pessoas no mundo da vida, vamos dizer assim, né? Mas o que vai ser comum a esses estudos é a questão metodológica, né? O tipo de trabalho que a gente faz para esses variados temas. Então, geralmente são estudos compreensivos. O que significa? A gente não quer julgar se aquela música é boa ou ruim, se as crianças estão cantando palavrão ou não, se aquelas músicas, quando surgiu o funk, por exemplo, né, que tinha o bonde do Tigrão e outras danças mais sexualizadas, vamos dizer assim, o nosso olhar é muito mais para compreender o que se passa, o que as pessoas fazem aquilo e como fazem, né? Por isso que, metodologicamente, nós temos esses pontos em comum, que é um olhar compreensivo e interpretativo, né? Em comum também, a gente valoriza a experiência cotidiana, a gente não diz que é uma experiência menor, né? Tocar na rua não é menor do que tocar no teatro, nessa perspectiva, né? Porque a experiência vivida, o mundo vivido é igual, né? Independe das condições socioeconômicas, do lugar onde essas experiências são feitas, né? E o que a gente faz é analisar o significado, o que significa, por que as pessoas fazem isso, né? Que tem a ver com o conceito de experiência, né? Que experiência que as pessoas fazem com a música no seu dia a dia. E aí, metodologicamente, quem vai pesquisar, ou mesmo um professor que vai trabalhar com essa perspectiva, ele tem que ter uma escuta muito sensível. Assim, ele tem que estar atento aos pequenos sinais que as pessoas dão, né, do que é importante para elas, do que elas gostam, do que elas não gostam. E, de novo, essa atitude compreensiva, né, de entender e não julgar aquilo que os atores fazem. Então, essas práticas ordinárias, eu vou voltar àquele menininho que está ali com violão, né, de, sei lá, 3 anos, 2 anos. É uma prática ordinária, no sentido, é uma prática comum, talvez muitas crianças fazem, né? E que a gente, se tem esse olhar para o cotidiano, a gente vai querer entender como que aquela criança, naquela idade, vai se apropriando, né, dessa experiência musical.
E aí, metodologicamente, são estudos de caso, como a tia Denora fez também, né? A história oral, que é aquela metodologia que escuta as pessoas, né, nas suas vivências, e a questão da etnometodologia, que é uma outra maneira também da gente entender como que as pessoas fazem o que fazem, né? E um pouco para vocês terem uma ideia dessa complexidade teórica, né, e metodológica que é trabalhar com esse conceito, né, do cotidiano, tomado esse conceito dentro de uma perspectiva mais filosófica e mais sociológica, que é o que a gente faz, né? E aí, na segunda parte, eu queria dizer um pouco assim, tá, mas o que eu faço com isso, sendo professor de música, professora? Aí eu trouxe duas imagens aqui, que a gente tem o campo da música do ensino particular ou individual, né, quando a gente tem um professor para um aluno, seja violão, seja teclado, seja voz, mas a gente tem aquela realidade também que são turmas, né? Aqui tem uma turma da educação infantil, quando a gente tem turmas de sexta a nono ano, ensino médio. Então, são possibilidades que a gente tem no nosso campo, né? Então, quando a gente traz para essa realidade de ensinar música e não mais de pesquisar, né, que o grupo de pesquisa, as pesquisas que eu comentei com vocês, elas são muito mais do campo da formação na pós-graduação, né? Mas quando eu trabalho na graduação e eu dou essa disciplina de estágio, eu sempre me preocupo com o que os alunos vão encontrar, que realidades que eles vão encontrar e o que eles vão fazer na sala de aula. E por isso, assim, a primeira ideia que eu trago aqui é uma ideia de um texto que eu traduzi, do Rudolf Dieter Kremer, que é um educador musical alemão, e ele traz uma questão bem importante da gente entender, afinal de contas, o que é a educação musical. É um campo que tem perguntas sensíveis sobre a percepção e sobre o conhecimento, sobre julgamentos estéticos, sobre o pensamento, sobre a maneira de agir e sentir, sobre o conhecimento de caráter linguístico e icônico da música, sobre a experiência corporal e estética, sobre a ética e cultura, com vistas a abarcar os problemas de apropriação e transmissão da música. Então, aparentemente, a nossa profissão é simples, parece que é só ensinar música ou transmitir música e os nossos alunos se apropriarem, aprenderem, mas junto com essa apropriação e transmissão tem todas essas dimensões que ele traz, que são muito complexas, né? Por exemplo, a percepção. Eu posso escolher uma música para a educação infantil e essa música ter percepções muito diferentes, né? Eu já tive a experiência de orientar estágio em que, na melhor das boas intenções, a minha aluna escolheu para trabalhar audição e movimento a música O Trenzinho Caipira, de Villa-Lobos. Então, ninguém pensaria que é uma música inadequada para se trabalhar numa segunda série, né? Trabalhar o movimento do trem, imitar um trem, um movimento e seguir a música, etc. Mas para uma das crianças que estava na turma, a percepção que ela teve daquela música é que era uma música triste, de velório, de enterro, e provocou choro naquela criança. Isso não está escrito, né? Não está escrito que uma música alegre vai ser percebida de forma alegre, né? Porque as percepções, as vivências que cada um tem das músicas são muito diferentes, e isso torna o nosso trabalho muito, muito complexo, né? Por exemplo, a experiência corporal. Tem crianças, dependendo da religião, dependendo das experiências corporais, tem crianças que não pegam na mão da outra, por exemplo. A gente quer formar uma roda, mas a experiência corporal que ela tem diz que crianças, meninos, meninas, não pegam na mão.
ou mesmo adultos, né? Então não participa de uma atividade que é musical, de uma roda, por ter experiência diferente corporal. Então, assim, é uma citação curta, mas se eu fosse aqui conversar longamente sobre cada uma delas, vocês iam ver que tudo que a gente faz para ensinar uma música, a gente tem que pensar muito em todas essas dimensões para entender o que pode ir bem, o que pode funcionar e outras coisas que realmente podem, apesar das nossas boas intenções, pode dar errado, né? Por ser um objeto tão complexo, a educação musical, Kremer e outros autores, eu também tenho escrito bastante sobre isso, a gente precisa dialogar com outras disciplinas, com outras áreas do conhecimento. Às vezes é mais com a psicologia, às vezes é mais com a antropologia. E quem cuida muito de entender esse social cotidiano é mais a sociologia e a filosofia, um pouco a antropologia. Então, por isso que eu, particularmente, tenho trabalhado mais próximo da sociologia, né, para poder trazer a sociologia da vida cotidiana, o que ela pode me ajudar nessas situações bem práticas de dar aula, né? Então, quando a gente faz esse diálogo com as outras áreas, ou quando eu falo educação musical e cotidiano, né, música e cotidiano, eu estou tentando construir teorias explicativas para a nossa área, né, e que partam de instrumentos e práticas metodológicas práticas. Não é ficar na sociologia, né, mas é muito mais entender o que nós precisamos, qual é o nosso objeto de estudo, e aí procurar nas outras áreas de conhecimento conceitos, algumas reflexões que podem nos ajudar na nossa prática, né? Por isso que muitas pessoas no início entendiam que o que eu estava fazendo era muito mais um estudo teórico, né, sobre educação musical, e não é assim. Sempre o meu interesse é ver o que eu posso fazer de melhor, né, no meu dia a dia, tendo essas teorias, no caso a sociologia da educação musical, a sociologia da vida cotidiana, me ajudando nesse trabalho, né? Uma das ideias que ajuda muito, né, na nossa prática é pensar que as práticas musicais são experiências sociais. Aquela ideia que a gente aprende lá na musicalização com 6, 7 anos, que música é a arte de combinar os sons de uma maneira agradável, ela não nos ajuda muito para os dias de hoje, porque as experiências com música, as experiências sociais com música hoje são tão amplas e tão complexas que não dá para pensar só na questão estética, né, de pensar que é só a arte de combinar os sons. Então, entender a música como prática social significa compreender que as exigências técnicos musicais, se você quer que uma criança toque com a mão assim, ou faça uma escala de outra forma, ou que ela pense em alguma coisa quando toca algum instrumento, ou quando toca em conjunto, essas exigências, elas estão sempre ligadas às práticas de sociabilidade, ou seja, às práticas de vivência musical que essa criança teve nos grupos, na família, na escola, na igreja e na comunidade. Por isso que não dá para separar, né, todas essas experiências que a gente faz com músicas nesses lugares, com aquelas exigências que muitos professores acreditam que são puras, do tipo assim, na minha aula eu vou fazer música e basta música, eu não tenho que me preocupar com esse entorno, com essas dimensões, né? E isso cada vez mais a gente está vendo que é praticamente impossível, né, trabalhar uma aula de música sem pensar nesses elementos que estão vinculados à música, eles não são separados, né, da música. Isso significa que a gente vai ter um entendimento mais ampliado, né, sobre o significado social da música, e a gente vai ter mais facilidade para entender as diferentes práticas musicais dos diversos grupos de estudantes na escola, né, ou em outros espaços. Então, aquilo que talvez os alunos nos pedem
né? Professor, eu quero fazer tal música, conhece tal música, viu tal música, ou no jogo do celular, ou na televisão, ou no TikTok, ou nas danças do TikTok, né? Tudo isso são hoje práticas musicais que a gente não vivenciou, minha geração não tinha isso, né? Mas que se eu pensar na música de uma forma mais ampliada, eu vou entender, vou conseguir entender, compreender e não julgar, né, esses desejos musicais, esses pedidos musicais dos nossos alunos, que podem ser muito diferentes dos nossos, né? Então, assim, é isso. Ao longo da minha trajetória com esse tema, eu tenho procurado, então, contribuir para uma teoria, embasar um pouco mais, né, as nossas ações de educação musical, e os trabalhos que eu já orientei também, todos eles descrevem, né, examinam conceitos, discursos, métodos dessa produção de conhecimento musical que são observados no dia a dia. Então, por exemplo, tem estudos que se dedicam a observar o pátio, né, o pátio das escolas, que tipo de música circula ali, que tipo de jogos de mão, que tipos de experiências musicais são feitas ali. Que às vezes tem aula de música, né, na escola, mas às vezes o que está fora da escola também pode ser tão rico quanto o que as crianças, nossos alunos, trazem para a escola, e que às vezes, se a gente não tiver uma escuta sensível, a gente não vê, né? A gente nem entende aquilo como uma produção sonora musical, né? E aqui tem um pequeno exemplo. Eu gosto de citar esse exemplo porque ele foi um curso de formação continuada de professores que a gente fez numa cidade perto de Porto Alegre, em 2013. E o objetivo desse trabalho é qualificá-los para ter uma visão sociocultural de currículo. Esse era o convite, assim, como é que a gente pode ajudar a pensar no currículo de uma forma mais vinculada, né, com essa visão sociocultural que as teorias do cotidiano nos permitem, né? Então, uma ideia foi mapear o que tinha de práticas culturais nessa cidade, né? A gente tem um documentário que virou, enfim, um documentário, mas a ideia aqui não é mostrar tanto para vocês a pesquisa, mas é muito mais o quanto que esse trabalho ajudou aqueles professores. A gente fez uma formação com 100 professores, praticamente todos os professores da cidade, que é uma cidade pequena, né? Que ajudou eles a pensar essa relação da escola com a cultura, né, com o mundo da cidade, né, as práticas musicais que ali ocorrem, e a comunidade, né? Aqui tem a capa do documentário, tem a versão disponível, gratuita, né? E isso nos ajudou a mostrar para os professores pelo menos 3 dimensões, né, que aparecem quando a gente está analisando essas experiências musicais cotidianas, né? Que são dimensões sociomusicais, socioprofissionais, socioeducativas. E aqui eu trouxe 2 exemplos, talvez vocês conheçam esses exemplos que estão publicados em outros textos, mas a gente coletou muitas histórias de vida, não é? Muitos relatos com a população dessa cidade que fazia música, mais de 80 grupos, né, de música, e nos interessavam muito essas perguntas como é que é a música na sua família, como é que tu aprendeu música, como é que você vê a música na escola, né, que são perguntas clássicas, né, da nossa área, e também a importância da música na estruturação da identidade, que é um tema que eu já trouxe ali da Denora, né, que também fala nisso, e o modo de vida dos entrevistados. E aí 2 depoimentos para vocês terem uma ideia. Esse é o depoimento de um músico de uma das bandas. Ele disse assim: eu comecei na música com 8 anos. Na minha família, parente nenhum era músico. E até hoje a gente não sabe direito por que eu tive esse gosto musical. Mas a partir dos 18 anos, um dia eu vi um folhetozinho de uma loja lá, um teclado, e eu me apaixonei. Foi a primeira vista. E daí eu pedi: pai, eu quero esse teclado. E o pai, aquela vez, ele fez de tudo que podia para comprar.
as condições não eram assim tão boas, mas ele conseguiu comprar um instrumento. Talvez por esse esforço também, vendo ele fazer esse esforço por mim, é um gosto tão grande que eu iniciei nessa parte da música. Esse tipo de fala tem vários trabalhos, né, que trazem, mas é importante a gente ver assim, que ninguém começa a aprender música no vácuo. A gente sempre aprende a música, ou quer estudar música, porque viu alguém tocando, porque assistiu um show, porque viu alguém na igreja tocando um instrumento ou cantando, ou porque meu pai me levou para ver a banda. Né? Então, essas experiências vividas, né, é que devem ser valorizadas nessa perspectiva do cotidiano. Isso vocês podem fazer com alunos de vocês também, ouvir mais os alunos, ouvir mais as experiências. E claro que aqui tem vários tópicos, né, que dá para a gente discutir ou aprofundar depois, se vocês quiserem. Né? Um segundo depoimento de um outro músico, o que me levou a aprender música aos 35 anos foi que desde criança meu sonho era ser músico. Então eu tinha um rádio a pilha, a gente escutava as bandinhas, aí a gente ia para a roça arrumar pasto para os animais e assoviava a música, porque eu queria música. Vejam o contraste, né? Um aprendeu com 8 anos, com todo o apoio da família, né? O outro começou com 35, sempre quis, né? Mas provavelmente não tinha possibilidades. E esse exemplo mostra bem claro assim, que o cotidiano não está na mídia, não está na televisão, não está só no contemporâneo, né? Mas o cotidiano era ouvir o rádio, escutar as bandinhas, ir para a roça, assoviar. Né? Então, isso também é cotidiano, né? Não é só as experiências midiáticas. Né? Questão socioprofissional, existe, por exemplo, nesse estudo específico, muitos músicos que se sentem os guardiões da memória musical coletiva, né, em prol do desenvolvimento cultural da cidade. É um pouco aqueles discursos que os músicos dizem: a gente não quer deixar a música morrer aqui na cidade, o grupo X ou o grupo Y está desaparecendo. Então, vamos tentar, baseado na cooperação, na convivência, né, tocar junto, reencontrar. Né, e é uma expressão que diz: são amigos mais que concorrentes. Né, e tudo é necessário. Todo tipo de música, né, todo tipo de prática musical é necessária e é importante. Né. Então, assim, para concluir, eu queria ressaltar 2 pontos. Um que eu escrevi já em 2007, que quando a gente pensa possibilidades do ensino de música, a prática pedagógica musical encontra-se em vários lugares, ou seja, os espaços onde se aprende, ensina música são múltiplos e vão além das instituições escolares. Então, quando a gente está na escola, é lembrar de perguntar o que aquelas crianças, o que esses estudantes fazem além da escola. Aí a gente vai colecionar e vai aprender um monte de coisa que se faz, né, de música, de vivências musicais que as pessoas têm. Né? E uma segunda ideia, que é da minha colega Margarete Arroio, as práticas musicais, elas compreendem um complexo de aspectos, desde o produtor, quem produz a música, né, os receptores, quem recebe essas ações musicais, o que eles produzem, como eles produzem, por que eles produzem, e é todo esse contexto social e cultural que dá sentido às próprias ações musicais. Então, você não separar a tecnicalidade da música de todo esse contexto social e não separar também o que se aprende na escola daquilo que é vivido fora da escola, né, no mundo da vida, no mundo cotidiano. Claro que a escola está dentro, né, do mundo da vida, mas às vezes a gente é que separa, né, a gente acha que é só na escola, é só na universidade, né, que se aprende música. E a gente vê por essas teorias, né, por esse olhar
que é muito mais amplo do que o que a gente imagina esse universo. Então era isso, muito obrigada pela atenção, e podemos então agora conversar, enfim, perguntas, sugestões, debates, o que vocês acharem pertinente. Muito obrigada a todos.